Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Palavra de Isaías 48, versículo 17. Com esta palavra, acolhemos a todos que acompanham este culto de forma online, desejando que a palavra de Deus possa te guiar, te fortalecer nesta noite e no decorrer de toda a semana. Nós, nesta noite, temos a colaboração da equipe de música, que já em outros cultos esteve conosco, e a quem também somos gratos por participar conosco deste louvor. Você também pode participar compartilhando, curtindo, e assim você estará também se manifestando, mostrando o teu desejo de estar rendendo culto a Deus junto conosco nesta noite. E em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós nos reunimos e realizamos este culto. O Deus que nos chamou, o Deus que nos ensina o caminho no qual devemos andar. Ele nos faz ver os sofrimentos do mundo. Pessoas sofrem com a falta de alimento, com a falta de habitação. Pessoas sofrem com a falta de justiça. O desemprego, a violência, a intolerância fazem pessoas sofrer. A maldade de pessoas que exercem funções de autoridade são a causa de muitos sofrimentos e muita dor. De forma especial, lembramos aqueles servidores públicos que servem de forma corrupta, aqueles governantes que são intolerantes na forma de conduzir o povo, os policiais que agem de forma violenta, e assim por diante. São tantas as pessoas que foram confiadas autoridades a ela e agem de forma que causam dor e sofrimento. E o nosso Deus nos chama a olhar isto com atenção. Também o uso indevido da fé, o uso dos símbolos da fé, ainda fazem aprofundar a dor e o sofrimento do mundo. Como nós vimos nesta última semana, a Bíblia sendo usada simplesmente para ser algo para engrandecer pessoas. É pelas dores do mundo que nós queremos agora clamar a Deus. Vamos fazer isso com o hino número 56 do livro de canto da igreja, pelas dores deste mundo, ó Senhor. Vamos experimentar, compartilhar nos comentários. Se entrar, você pode cantar junto, então, com a letra que estará ali nos comentários. Convido a chegar a Deus com a palavra de confissão de pecados. À medida que reconhecemos a nossa situação de pecador, estamos dizendo a Deus que precisamos de um Salvador
precisamos do seu perdão. Oremos. Santo Deus, confessamos a nossa dificuldade de lidar com o diferente. Agimos com preconceito com as pessoas de outras nações, raças e culturas. Somos inclinados a pensar e agir como se fôssemos melhores do que aqueles que têm alguma diferença conosco. O nosso modo de agir e pensar causam sofrimentos, criam conflitos e confrontos. Triuno Deus, socorre-nos com a tua graça, para que sejamos libertos dessas insanidades que afrontam a ti e fazem o mundo sofrer. Pelas dores deste mundo, nós clamamos. A palavra de Deus nos anuncia dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Oremos. Deus de misericórdia, tu se compadece de nós e não nos deixa na aflição. Jesus Cristo, nosso Senhor, por tua iniciativa, tu nos perdoaste com o propósito de nos incluir no reino do teu amor. Santo Espírito, tu nos convidas a proclamarmos o sacrifício de Jesus Cristo por nós. A ti, triuno Deus, faze com que sejamos tuas testemunhas em meio à realidade em que vivemos. Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E assim convido a cantar este hino, preparando-nos para ouvir a pregação de hoje.
Que a graça de Jesus, aquele que é, que era e que há de voltar, esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Eu trago para nós, nesta noite, a leitura do Evangelho, indicado para hoje, Mateus 28, versículos 16 a 20. Se você tem sua Bíblia aí perto, abre ela em Mateus 28, versículos 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos ouvintes, querida comunidade, com certeza na nossa vida, as últimas palavras de uma pessoa, elas nos marcam muito. Se você na sua vida já perdeu um familiar, alguém que lhe era querido, alguém da sua família, com certeza as palavras ao longo da vida nos marcam, mas especialmente aquelas últimas palavras que aquela pessoa disse para nós. E aqui nesse texto nós temos as últimas palavras de Jesus. Conforme o evangelista Mateus, as últimas palavras de Jesus foram isso que ele diz aqui nesse texto. E é muito interessante a gente olhar, porque Jesus aqui, ao proferir as suas últimas palavras, antes dele subir ao céu, ele não diz aos seus discípulos somente se cuidem, ou volto logo, ou fiquem bem, como talvez a gente diria. Jesus aqui nas suas últimas palavras, ele dá uma tarefa aos seus discípulos. Talvez a gente nem deveria dizer uma tarefa, mas ele dá a tarefa aqui aos seus discípulos. Notem que a tradução do Almeida no título coloca a grande comissão. Ou seja, Jesus dá aqui a grande tarefa aos seus discípulos e também a nós que somos os seus seguidores. É muito interessante observar no texto quantas vezes aparece a palavra todas, todo, toda. Isso por si só já mostra que essa tarefa que ele dá aqui é uma tarefa de muita abrangência, de uma totalidade, de uma universalidade. Não é só para uma comunidade, mas é para o mundo todo, para o universo todo. E o mais interessante ainda, é uma tarefa que ele dá, e ele não dá só a pessoas entendidas. Talvez a gente poderia dizer assim, bem pelo contrário. Ele dá às pessoas mais simples. Ele dá a todas as pessoas. Qualquer pessoa pode atender essa tarefa de Jesus, ainda que ela não tenha nem estudo. A tarefa de ser um seguidor dele e de ir ao mundo fazer discípulos. Então, dito isto, eu gostaria de olhar esse texto com carinho. Convido vocês a olhar do versículo ali 16 até o 20. Que grande aprendizado nós temos com essas poucas palavras que Jesus aqui diz aos seus discípulos. Vamos primeiro olhar do 16 ao 17, os dois versículos iniciais. Ali tem duas palavras que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro ele fala, seguiram os 11. O evangelista Mateus faz questão de dizer, seguiram os 11. Ele poderia ter dito simplesmente, seguiram os discípulos. Os discípulos foram lá onde Jesus havia dito que eles fossem. Mas ele frisa, seguiram os 11. Isso tem um significado, ou seja, um já havia ficado para trás. Nós sabemos quem. Judas rejeitou Jesus, ele não creu, ele traiu Jesus e ele acabou também, então, tirando a sua própria vida. E depois no 17, então, vai dizer, alguns o adoraram e vendo o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, por um lado, aparece que só tinha 11 porque um ficou para trás, rejeitou Jesus, e agora aparece
que dentre eles ali esses 11, ainda alguns duvidaram. O que isso quer nos dizer? Aqui o evangelista Mateus, ele faz, a gente poderia dizer assim, só uma costura para indicar para a tarefa que ele vai dar a seguir. É apenas assim um prelúdio para o que vem a seguir. E eu trouxe aqui um quadro para ilustrar esse exemplo para nós. Espero que vocês consigam ver aqui esse quadro. Quando a gente faz um quadro, esse aqui há muito tempo eu ganhei num sínodo onde nós atuamos, numa conferência de um pastor sinodal, que tem uma oração de Martim Lutero. E nós ganhamos ele sem moldura. E quando a gente levou então para fazer a moldura dele, para ficar mais acabadinho, mais bonito, nunca vou esquecer as palavras que aquela pessoa que nos atendeu nos disse. Ele disse que, ali olhando que moldura escolher e coisa e tal, ele disse que o quadro, a moldura, ela nunca deve ser mais chamativa do que o quadro. A moldura, ela deve apontar para o quadro. Jamais você pode botar uma moldura que chame mais atenção do que o conteúdo do quadro. Então, como nós queríamos realmente que essa oração chamasse atenção, essa oração que muitas vezes nós proferimos antes de fazer uma pregação, de prepará-la, então nós colocamos simplesmente uma moldura branca, igual praticamente ao quadro, para que ela não tirasse a atenção do quadro. O que eu quero dizer com isso? Esse texto bíblico aqui, esse começo, versículo 16 e 17, eles estão aqui nesse texto como uma moldura que quer nos apontar para o principal que ainda vem. Ou seja, quando Jesus diz aqui que eram apenas 11 e que alguns desses 11 ainda duvidaram, ele quer apontar para aquele quadro que vem a seguir, dizendo que a tarefa de cada cristão, da comunidade cristã, é fazer discípulos, é ser missionária. Ele vem antes dizer, mas não se iludam, porque essa tarefa não é fácil. Muitas vezes nós corremos o risco de pensar que fazer seguidores de Jesus, fazer discípulos, é uma tarefa fácil, bem-sucedida. Aqui o evangelista Mateus, ele já mostra. Não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa bem-sucedida. Às vezes a gente compra aquele eletrodoméstico que vem assim 100% de garantia, ou que você tem lá 1 ano, 2 anos de garantia. Não é assim na pregação do evangelho. A tarefa mais importante do mundo, onde se decide o destino das pessoas, onde se define a eternidade das pessoas, é uma tarefa onde nós não temos nenhuma garantia. Veja, os 11 discípulos aqui, que já tinham visto tudo, que já tinham andado com Jesus, que sabiam tudo, que andaram corpo a corpo com o Mestre, aqui no final, onde eles tinham tudo para crer, eles ainda duvidaram. Por isso, Lutero, nas suas orações, a coisa que ele mais pedia era por fé. Senhor, coloca fé no meu coração. E é isso que nós também precisamos pedir, porque nós somos assim como esses discípulos. E volta e meia podemos cair, fracassar e também o nosso coração entrar na dúvida. E aí, querida comunidade, que entra o domingo da Trindade. Se a gente olhar, por exemplo, o próprio exemplo que tem no Evangelho, o próprio evangelista Mateus, se vocês lerem lá no Evangelho de Mateus, vai ter a vocação de Levi. Levi era o próprio Mateus. E Levi, de repente, Jesus viu ele sentado lá na coletoria e disse, Levi, me segue. E o texto vai dizer que Levi se levantou e seguiu Jesus. Seguir a Jesus tem isso, é se levantar e seguir, não olhar mais para trás. O discipulado, ele encerra uma decisão, a gente precisa tomar uma decisão na vida, e é nessa decisão na vida que muitas vezes nós ficamos para trás, como o texto aqui nos mostra. E aí é que entra a Trindade. Hoje nós estamos no domingo da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A obra, ela é completa nos 3. Deus se manifesta de 3 jeitos para nos salvar. E quando nós vemos aqui essa grande tarefa que Jesus nos dá de fazer discípulos, fazer seguidores, a gente se sente pequeno.
porque a gente vê que a gente fracassa muitas vezes nessa tarefa. E aí é que entra o Espírito Santo. Muito pouco nós podemos fazer. Nós fazemos a nossa parte, mas quem coloca a fé no coração das pessoas, essa é a tarefa do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque se não fosse isso, nós olharíamos o texto, especialmente o que vem a seguir, e nos desesperaríamos. Porque poucas pessoas a gente consegue levar à fé. Pensamos às vezes na própria casa, né? Quantas pessoas dizem, nem as pessoas da minha casa eu não consigo convencer. Nem as pessoas da minha casa não ouvem, não querem saber da igreja, da palavra de Deus e tudo mais. Mas nós temos um grande consolo, o Espírito Santo. Aquele que Jesus sobe e diz que ele vai enviar, e depois ele envia, é esse que abre o coração e coloca a fé na vida das pessoas. O hino que mais tarde nós vamos cantar, é um dos meus hinos preferidos do Inário, ele diz que da igreja, Jesus é o fundamento. E no poder de Jesus a igreja pode descansar. Ou seja, se nós podemos dormir à noite tranquilos como igreja, como pessoas cristãs, é porque nós sabemos que é o Espírito que vai fazer a sua parte. Nós pregamos, nós levamos o Evangelho, somos chamados a isso, mas quem realmente vai abrir o coração das pessoas é o Espírito Santo. Dito isso, eu queria agora olhar do versículo 18 até o versículo 20 e dizer algumas coisas aqui dessa grande tarefa, então, que Jesus nos dá. Apenas alguns apontamentos aqui dessa tarefa que Jesus nos dá. Vejamos primeiro no versículo 18, onde Jesus diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Jesus aqui, antes de subir ao céu, ele diz aos discípulos, agora eu tenho toda autoridade no céu e na terra. Nessa semana, nós já ouvimos aqui também na liturgia, nós ouvimos muito sobre autoridades. E nós vimos também o quanto uma autoridade ela pode fazer mal à vida das pessoas, especialmente as pessoas mais vulneráveis. Nós vimos especialmente nos Estados Unidos, né, histórias de pelo menos 2 pessoas que foram assassinadas brutalmente por causa do poder das autoridades. E aqui é muito interessante que Jesus vem e diz que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E se nós lembrarmos no Evangelho, já muitas vezes as pessoas diziam de Jesus, ele fala como alguém que tem autoridade. Que autoridade é essa que Jesus tem? Ele fez questão de dizer isso antes da sua crucificação, que ele veio para servir. A autoridade de Jesus é uma autoridade que serve com a sua vida, que serve a vida das pessoas. E todas as pessoas que aprendem de Jesus e que recebem a fé do Espírito Santo, essas pessoas também vão usar a sua autoridade para servir a vida das outras pessoas. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho autoridade nenhuma, eu não tenho autoridade sobre ninguém. Geralmente a gente vai ter uma autoridade, nem que seja dentro da nossa casa, né? Se nós não temos autoridade sobre ninguém na casa, às vezes pelo menos sobre o nosso cachorrinho. Como nós usamos a nossa autoridade no dia a dia? Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós vamos usar a autoridade para servir, para promover a vida, e não para dominar e para destruir. E a segunda coisa, o segundo pensamento que eu quero dizer aqui desse versículo 18 até o 20 é exatamente sobre a missão que Jesus dá. Notem que ele diz, ide fazei discípulos. Ele não diz assim, vão e preguem o evangelho, ele diz, ide fazei discípulos. Essa é uma tradução muito interessante do Almeida. Ide fazei discípulos. Muitas vezes a gente pensa que basta ir lá entregar uns folhetos na rua, né? Que a gente já fez a nossa parte. Não vou mais me importar com a pessoa, é com ela. Eu entrego os folhetos e pronto. Eu falei lá uma vez para o meu vizinho, a minha vizinha, e deu. Aqui, o fazer discípulos, ele tem um sentido muito mais de acompanhar, de estar junto com aquela pessoa. E às vezes a gente acha que a gente tem que cuidar de muitas pessoas, de fazer muitos discípulos. Mas não é isso que o Evangelho quer de nós, que Jesus quer de nós. Ele quer o acompanhamento às pessoas.
Se a gente acompanhou ao longo da vida bem, 1, 2 ou 3 pessoas, vale muito mais do que a gente ter, quem sabe, tentado distribuir a uma multidão um monte de folhetos e aquilo não ter feito efeito nenhum. O acompanhar, o fazer discípulos é estar junto, por isso a vida em comunidade, né? Muitas pessoas têm manifestado a falta que a comunidade tem feito. Porque o fazer discípulos, ele tem a ver com viver em comunidade. A gente estar junto, cuidando do outro, né? Um amparando o outro, um orando pelo outro e ficando de olho nas necessidades de cada um. E assim um se torna o discipulador do outro, para que todos possam confiar em Jesus. E aí a terceira coisa que eu quero aqui destacar, onde no versículo 19 ainda ele diz: vão a todas as nações. Vão a todas as nações. Isso aqui é muito importante no Evangelho de Mateus, porque Mateus, a gente poderia dizer assim, era um evangelista meio clubista, porque ele era no meio judaico. Então a ideia dele no começo era pregar mais para o seu povo ali, o seu povo da sua raça, o povo hebreu. E de repente aqui no final do seu evangelho, Jesus vem e diz: vão a todas as nações. Significa Jesus, ele não veio só para a minha comunidade, para o meu lugarzinho. O amor de Deus quer se estender para todas as nações. Que palavra importante para os dias de hoje, não é verdade? Onde nas entrelinhas disso aqui está dito que ninguém é mais do que ninguém. O amor de Deus quer abraçar todos os povos, todas as raças, todas as nações, todas as pessoas. Se Jesus, ele não discrimina, ele não tem preconceito, muito mais nós devemos então incluir todas as pessoas. Outro detalhe aqui muito importante. Ele diz: ide e fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Notem, ele diz: fazei discípulos, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. 2 vezes, pelo menos, aparece a questão do ensino, do discipular, do levar a palavra, do pregar o evangelho. 1 vez aparece o batizar. No Novo Testamento, batizar é muito importante. Uma pessoa que crê, ela não quer ficar sem o batismo, ela quer pertencer a Jesus, ela quer pertencer ao povo de Deus. Muitas pessoas nesse tempo de isolamento, onde as igrejas estão fechadas, não tem culto presencial, talvez tenham se angustiado até porque não tem batizado ainda suas crianças. Quando que vai acontecer os batismos novamente? Querida comunidade, queridos ouvintes, eu quero dizer a partir desse texto aqui, notem, o batismo é importante sim, mas mais importante ainda do que o batismo é a gente se preocupar com o ensino, com a educação cristã das nossas crianças, com a fé. Conforme o evangelista Marcos, ele vai dizer que o que vai salvar uma pessoa é a fé. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A fé que salva. Muitas vezes nós nos preocupamos em batizar rapidamente e depois nos desligamos, pensamos que nós já fizemos a nossa tarefa. Aqui nos mostra, pela insistência no ensino, onde ele encerra dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas, mostra a importância de a gente aprender a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus dura por toda a vida. E aí o último ponto que eu quero destacar aqui, no versículo 20, quando Jesus diz que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Notem, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Tem dias na nossa vida que a gente pensa que Jesus não está conosco, né? A gente pensa às vezes que Jesus está conosco quando a gente está bem. Quando a gente acordou bem, quando não tem um problema, né? Quando na família está tudo bem, quando no trabalho vai bem, quando não bateu a deprê, aí a gente pensa Jesus está conosco. Não é isso que ele diz aqui. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até o fim chegar. Isso me lembrou nós temos o grupo da comunidade, do WhatsApp, onde diariamente a gente manda uma mensagem para a comunidade durante esse tempo aí do isolamento, da pandemia. É uma forma da voz de Jesus estar presente, porque se nós ouvimos uma mensagem cristã todo dia, é a voz de Cristo entrando na nossa vida, no nosso lar.
De que forma ele está presente? Quando a sua palavra é pregada. Então, apesar das nossas tristezas, ele quer estar conosco todos os dias. Mas notem, ele diz aqui, eis que estou convosco. Convosco quem? Com os discípulos. Com os seus discípulos. Por isso é tão importante, a palavra nos exorta tantas vezes a nós sermos discípulos, seguidores de Jesus. Porque ele diz na sua palavra que ele está junto com seus discípulos até o fim dos tempos. E a última palavrinha que ele diz, então, é fim dos tempos. Mais de uma vez essa palavra aparece no Evangelho, ou seja, o fim dos tempos chegam. Eles vão chegar, né? E durante a nossa vida, a gente sempre diz, nós vivemos no tempo da graça, no tempo de se preparar para esse fim. Para muitas pessoas, o fim, quem sabe, vai chegar esse ano. Quem sabe para nós, para mim, nós não sabemos o dia de amanhã. Quando esse fim vai chegar? Mas a Bíblia nos mostra que esse fim vai vir também com a volta de Cristo. E ele diz que até que esse dia chega, nós temos o seu evangelho para levar adiante. E ele vai estar conosco nessa tarefa. Então, meus queridos ouvintes, que nós possamos realmente entranhar isso no nosso coração. Essa tarefa ele não deu só a pastores, né, a pessoas que estão estudando, ou só a pessoas da comunidade, ele deu a cada pessoa que foi batizada e que crê. Você que está ouvindo isso, Jesus está pregando para você. Essa é a nossa tarefa, é ser missionários, é levar o seu evangelho, é pregar a sua palavra. Bem verdade, como vimos no início, que muitas pessoas vão dizer assim, vai tomar banho com esse teu evangelho. Mas essa é a obra do Espírito, não é a nossa. A nossa é pregar. E a obra do Espírito Santo é abrir o coração das pessoas. Isso é tremendamente consolador. E que nesse consolo nós possamos nos agarrar também nesse domingo da Trindade. Eu convido você a cantar o próximo hino. Nós estamos colocando nos comentários. Eu espero que esteja chegando aí. Você pode acessar lá o comentário e cantar junto. Da igreja é fundamento. Quero chamar bastante atenção nesse hino, exatamente isso que eu falei aqui na prédica, né? Que aqui vai dizer que no poder de Jesus a igreja descansa também. Nós não somos donos da igreja. A igreja ela vai persistir e sobreviver porque Deus é o dono dela. Jesus tem o poder sobre ela. Que assim nós possamos confiar e nos agarrar. Amém. Convido a nos dirigirmos a Deus em oração de intercessão. Vamos trazer também aqui, junto nesta oração, os pedidos trazidos pela comunidade. Oremos.
pelo povo brasileiro, para que haja unidade por parte daqueles que lideram, em prol de vida digna, justiça social e econômica. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas negras que sofrem com a violência, a discriminação social e econômica, para que seus direitos sejam respeitados, que as injustiças possam ser identificadas e os responsáveis penalizados. Lembramos os familiares do menino Miguel, morto de forma brutal e injusta. Intercedemos pelas pessoas hospitalizadas. Especialmente pedimos por Vera Guimarães, que está na UTI, que ela possa se fortalecer e se recuperar. Intercedemos por Mara Cristina Weslin, que também está na UTI e se recupera de uma cirurgia. Que ela possa, o quanto antes, estar novamente nos seus afazeres. Pedimos pela Nilva, que está hospitalizada, que possa também dar alta o quanto antes e voltar para a sua vida. Pedimos também pela melhora do Ivo Schreiber, que ele continue recebendo, Senhor, a tua força para superar as sequelas do AVC sofrido e que outros... Evelyn, que completou 94 anos, sendo a pessoa mais idosa de nossa comunidade. Intercedemos também por Iris Talma, que hoje completa mais um ano de vida, para que tenha saúde e boa disposição, que continue com o seu bom testemunho entre nós, dando atenção a pessoas fragilizadas. Intercedemos pelas pessoas vítimas da Covid-19 do nosso município, de todos os lugares do Brasil, e te agradecemos, Senhor, especialmente pelo avanço na recuperação de pessoas que já estão em casa se recuperando. Lembramos aqui Rodrigo Berns e Daniela Berns. Oremos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a cantar o hino O Dia Passou. No mês de julho, possivelmente, voltaremos com os cultos também de forma presencial.